Agora na Rádio Relógio. Papo afiado. Papo afiado. Apresentando Flávio Sena. Muito bem, aqui pela Rádio Relógio, mais um Papo Afiado, onde a gente debate os temas da semana, o que está na agenda pública. E depois de meses de negociação, finalmente o Rio de Janeiro terá ajuda federal para sair da crise. Mas nem tudo são flores. O Tesouro Nacional apontou alguns problemas nessa ajuda. Lá fora, a tensão entre Estados Unidos e a Coreia do Norte só piora e muita gente já se pergunta sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. E em tempos de rejeição generalizada da classe política, muito tem se falado sobre a volta da monarquia. Então, no Papo Afiado de hoje, eu e os meus convidados vamos falar sobre a possibilidade de uma guerra nuclear, sobre os movimentos que pedem a volta da monarquia e a crise do Rio de Janeiro. Será que a ajuda federal vai realmente tirar o Rio de Janeiro desse, digamos, buraco? Então está no ar mais um Papo Afiado. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. E eu quero receber aqui os convidados, o reverendo José Magalhães Furtado. Ele é teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Que seja uma tarde bonita para nós e a gente possa estar discutindo, facilitando o entendimento do nosso ouvinte. E eu também tenho a honra de receber pela segunda vez aqui no nosso Papo Afiado, Leonardo Souza. Ele é redator de comunicação do portal On Grace. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, reverendo. E boa tarde, você ouvinte da Rádio Relógio. Muito bom estar retornando aqui. Estamos aí para, nessa tarde bonita, abençoada, poder discutir, trazer informação para você e trocar informações, que é o mais importante, né? Um bate-papo, né? Pois é, vamos aqui para o nosso primeiro assunto. A pergunta é, numa pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas, 10,7% dos entrevistados disseram concordar com a ideia de que o Brasil tenha uma monarquia. É um índice parecido com o identificado no plebiscito realizado em 1993. Na época, 10,25% dos eleitores, ou seja, 6.790 e 751 pessoas, se declararam a favor da ideia. Mais recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vem analisando uma série de pedidos de filiação de partidos imperiais. Ô Leonardo, essa ideia é uma boa ideia, uma boa saída desse momento de crise? Eu acho que qualquer pensamento sobre outra forma de governo volta à tona sempre que existe uma crítica muito contundente do modelo vigente, né? Nós estamos passando por uma crise institucional, moral, ética sem precedentes na história do país. E muito se fala também, aqui hoje a gente está debatendo a questão da monarquia, mas muitas outras vezes em outros veículos de comunicação se debate a questão do governo militar. Muitos defendem que o governo militar pudesse restabelecer a ordem no país e se esquece de tudo aquilo que aconteceu no período sangrento que houve essa gestão. Então acho que tudo que vem como uma possibilidade diferente, ela vem novamente à tona para que a gente tente mudar essa realidade. E eu acho que não existe regime perfeito. Eu acho que existe sim a democracia, que deve ser estabelecida e respeitada acima de tudo, baseada na Constituição, e as pessoas podendo se expressar e respeitando essa lei vigente. Eu acho que isso é o mais importante. O modelo, sinceramente, a mim não faz muita diferença. Agora, só para fechar essa questão da monarquia, eu acho que também tem um pouquinho de influência de televisão aí, não tem não? Talvez. Marketing, né? Exatamente, né? Atualmente a gente tem aí uma novela no ar falando sobre esse período monárquico e que romanceia esse período
E, logicamente, outros atores históricos vêm à tona também e as pessoas podem, de repente, achar naquela época era melhor, mas se esquecem da política do beijamão, até antes, né, do Império, o Brasil ainda é uma colônia, a questão das capitanias hereditárias e muitas outras politicagens que já existiam naquele período. É verdade, nesse ponto que você abordou, Leonardo, é que às vezes quando você tem um programa, uma minissérie, ou até mesmo uma novela, quando ela pega, digamos, faz um recorte da história e ela traça em cima daquele recorte da história, ela coloca marketing, coloca a sua ideologia e aí passa-nos a ideia de que realmente a história foi aquilo ali. Para quem não tem acesso à história, para quem não leu sobre a história, acha que aquilo ali é verdade, quando na verdade de todo não tá mentindo, mas faz simplesmente um recorte da realidade. Em cima desse recorte da realidade você coloca a sua visão. Ô reverendo, dentre os argumentos, teve gente que está defendendo essa questão da volta da monarquia justamente pelo fato da pessoa que vai entrar nessa visão de política esteja preparado porque desde a infância. Porque na monarquia você tinha aquela pessoa, o filho, né, do monarca, ele nasce, então todo mundo já sabe, aquele ali vai ser o herdeiro. Então ele cresce e vai, na verdade, o reino se prepara para ele, ou ele é preparado para o reino. Então a pessoa está com essa ideia, não, voltar à monarquia porque aquela pessoa que vai ser o nosso líder, ele tem que ser preparado desde a infância. Então, acho que sonhar é de graça, né? E não paga nada. E desejar também é uma coisa boa, ainda bem que a gente pode desejar alguma coisa. De desejar para ser real, tem uma diferença muito grande. Aí eu quero lembrar, na Europa, por exemplo, a França. Por que a França não é monarquia hoje? Né, com os reis que tínhamos lá, Alemanha e outros. Então, quem gosta da monarquia, certamente é da família real, ou então simpatizantes mais próximos, né? No caso brasileiro, a monarquia cumpriu o seu papel. Eu acho que cada agente da política faz o seu papel, né? Tá ali para isso, né? E com o esgotamento, né? E com o esgotamento da monarquia, nós recebemos, para gerir bem, né, um novo sistema político, né? Se o sistema político não está bem ou não está passando por uma boa fase, não é o problema do sistema, é o problema das pessoas. Porque o sujeito sem caráter vai ser sem caráter na monarquia ou em qualquer outro lugar, né? E vamos imaginar em que situação, mesmo na democracia, vão roubar tanto de um país como está acontecendo no Brasil, parecendo que, né, não há nenhuma ação da sociedade, né? Então, acho que o que a gente tem que fazer é voltar aos costumes, né? À moral, ao respeito, né? E seja qual o sistema que for vigente, né? Eu acho que o que está adequado para nós, mas que não finjamos que estamos satisfeitos com a situação que é absolutamente detestável. Reverendo, desculpa, Flávio, interromper, mas segundo os nossos políticos não existe corrupção no Brasil, reverendo. Eles negam todas as acusações. Né? Mais essa, né? Exatamente. Essa semana, inclusive, nós tivemos, né? Estamos numa rádio, né, cristã. Então, nós cremos no milagre. Então, houve um milagre da multiplicação dos reais, né? Então, um apartamento foi invadido por cédulas de reais e outras moedas correntes pelo mundo, somando aí cerca de 52 milhões de reais, né? Então, de quem é esse dinheiro, né? É nosso, né? Então, enfim, acho que alguém abriu lá a porta do apartamento e depositou lá, e enfim. Situação, hein? E chegou subitamente, né? Chegou subitamente, entendeu? Tinha um senhorzinho que mora de frente pro apartamento, é aposentado, ele falou, eu não via movimentação de tanto dinheiro, assim, tão perto da minha casa, do meu apartamento. A gente tá conversando aqui, provavelmente as maquininhas ainda estão rolando lá contando dinheiro. Né? Você lembrar do parlamentar que saiu correndo com uma mala com 500 mil reais, né? Correndo, né? Um sujeito
As pessoas querem que o dinheiro corra atrás dele. Mas fique Esse tranquilo que as provas serão anuladas. Agora tem um detalhe. Tem gente que tá gritando aqui, Leonardo, tem que voltar à monarquia para acabar com essa bandalheira. Só que tem um detalhe. Muito antes da monarquia, você já tem registros de corrupção no país. Sim, tem aquele velho jargão, né, que a corrupção veio com as caravelas de Portugal para o Brasil. E isso, infelizmente, a coisa acaba sendo um modus operandi dessas relações políticas desde 1500 até hoje, né? Como falei na abertura do programa, a gente teve a questão do sistema de capitanias hereditárias, que já foi um apadrinhamento político de certa forma, uma maneira que Portugal encontrou de dominar e controlar melhor o território brasileiro naquela época, mas em cima de uma política de apadrinhamento. Tinha os cerimoniais lá do beijamão, como até falei. Você tinha ali também mais uma questão de apadrinhamento, uma troca de favores e em cima de tudo isso a gente foi estabelecendo essas relações. Ao certo, reverendo, é que alguma coisa tem que ser feita. A moral dos políticos, e ainda bem que eles estão cansados de saber, já sabiam disso e agora está muito mais, digamos assim, claro a indignação e a rejeição da população por parte de vossas excelências. Então, alguma coisa tem que ser feita. Se é certo ou não o pensamento da monarquia, enfim, cada um tem o seu ponto de vista, mas alguma coisa tem que mudar. É verdade. E até porque a situação que nós estamos passando, né? O Rio de Janeiro, os grandes centros, né? O Rio de Janeiro em situação pior, mas mostra uma exaustão desse modelo de bandalhas, de apropriação indébita da coisa pública, né? Pensar no caso nosso aqui do Sérgio Cabral, o tempo que ele esteve aí à frente, né? Um brilhante deputado estadual, federal, senador, governador, né? E agora a gente chega à conclusão que foi o período mais nocivo, né? Uma pessoa que se pensava pudesse ser um presidente da República, né? Felizmente foi desmascarado como sendo mais um que se aproveita de estar no foco, né, do mando, né, para enriquecer-se e cada vez mais. Isso realmente tem que acabar. O Leonardo, o reverendo tocou no assunto bastante importante quando ele disse que o Sérgio Cabral até então era visto como uma governabilidade brilhante. Agora, a gente vê que ele era brilhante não por conta da governabilidade, mas pela questão de manipular e arquitetar e planejar. Porque essa semana já saiu aí, com relação aos esportes, às Olimpíadas, tudo tramado. E quem era o cabeça? Pelo menos o que se aponta, né? É o que a federal está apontando, é o que o Ministério Público está apontando. Então a gente vê que o brilhantismo é outro. É a inteligência usada para o mal, né? Ele poderia estar direcionando todo esse poder de convencimento, essa perspicácia, esse envolvimento, esse carisma, entre aspas, que ele tem para reunir pessoas e reunir forças em prol de um projeto, mas para a sociedade. E a gente viu exatamente o contrário. Ele conseguiu, o reverendo citou muito bem, essa semana foi levantada essa questão da compra de votos para a escolha da candidatura do Rio 2016 e acabamos sediando as Olimpíadas, um evento maravilhoso que transformou a cidade, e hoje a gente só tem decepção, porque a gente sabe que não foi nada real. Pessoas foram lá para cobrir esse evento jornalisticamente, a escolha, pessoas se envolveram, muita festa foi feita e muitos milhões foram gastos indevidamente, e a gente sabe hoje que realmente tudo isso poderia ter sido feito da maneira correta. E o Sérgio Cabral acho que desperdiçou uma grande possibilidade de chegar de repente nesse posto que o reverendo muito bem lembrou, né? Ele tinha realmente um nome bastante conceituado, poderia estar figurando como os principais nomes na política nacional. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Papo Afiado.
Conversa boa do seu fim de tarde. Muito bem, voltamos com a segunda parte do nosso Papo Afiado. E hoje eu estou recebendo aqui, no Papo Afiado de hoje, o reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. E também estou recebendo o Leonardo Souza, ele é redator de comunicação do portal On Grace. Vamos aqui para o nosso segundo tema. Após 8 meses de negociações, o governador Luiz Fernando Pezão, enfim, assinou a decisão do Estado, a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, junto com o presidente do Senado, o Rodrigo Maia. Os recursos que pedem até 3 bilhões e meio de reais ajudarão a quitar o 13º de 2016 e folhas futuras dos servidores. A pergunta que não quer calar: eu não sei se soou estranheza para os senhores. Eu achei estranho aquele choro do Rodrigo Maia. Eu acho que a população está chorando faz tempo. Os servidores, os inativos, né, pensionistas, estão chorando há muito mais tempo, senhor Rodrigo Maia. Sim, mas aí, sei lá, de repente tem gente dizendo: Sena, mas que insensibilidade, Sena. O Estado está quebrado, tem um rombo desse tamanho, Sena. Ele deu uma canetada, ele na condição de presidente em exercício no lugar do primeiro, que está na China, ele fez, deu uma assinatura que vai ajudar o estado do Rio de Janeiro e tal. Mas, sinceramente, por que me causa estranheza, reverendo? Porque o Rodrigo Maia, ele não é presidente da Câmara dos Deputados, não é à toa. Já começa por aí. Segundo ponto, não é a primeira vez que ele dá uma canetada importante. Então por que nessa veio um choro? E detalhe, ele chorou de forma copiosa. Ele é muito emotivo. Não ignore sentimentos do rapaz. Não estou ignorando. Eu só estou dizendo que me causou estranheza. Ele é um economista, quem conhece ele mais de perto, diz que não é tão brilhante assim, mas tem lá a graduação dele. Chega da hora pra noite na Câmara, né? Mas o que é interessante, ele é um homem frio, como o pai o é, como parcela da família, que transita em torno da política, né? Então eu acho que é um jogo de cena, mais uma vez, né, para aparecer ali, né, valorizar a sua ação, né, para quem está aspirando subir, né, mais rápido, né? Então eu acho que o povo cansa também desse jogo de cena, dessa brincadeira, desse faz de conta, né? Ele está ali para fazer um papel, espera-se que ele faça um papel, é o outro também, privilegiado, né, que vem subindo, né, degrau após degrau, né, ajudado pelo pai, ajudado pelas circunstâncias, ajudado pelo sogro, também, né, uma raposa, um gato angorá, como diria Leonel Brizola, né, é uma pessoa que a sorte tem sorrido muito para ele. Eu admiro que não dê a contrapartida para a sociedade, né? Que ele, à frente de uma agremiação tão importante, não valorize a sua passagem por ali, né? Tá só fazendo jogo, né? Eu acho que isso é pouco para uma pessoa também jovem, né? Brilhante, né? E que poderia servir melhor ao estado onde ele escolheu morar. Há de se lembrar que ele representa, antes da presidência da Câmara dos Deputados, ele representa o estado do Rio de Janeiro. Ele está lá para representar os interesses, e em muitas questões debatidas contra o Rio de Janeiro, talvez tenha faltado, melhor dizendo, uma presença mais marcante, mais contundente, né? O Rio perdeu muito com a revisão da política da distribuição dos royalties do petróleo. Não é só a crise, como eles falam muito bem, é uma crise institucional, uma crise de gestão aliada à corrupção desenfreada. Então, com todos esses sintomas, realmente o Rio de Janeiro sucumbiu. E reforço mais uma vez, se o Rodrigo Maia chorou, com certeza o servidor público, o pensionista inativo, está chorando há muito mais tempo. Pois é, ô Leonardo, o acordo prevê um ajuste fiscal rigoroso. Somente a fixação de um teto para os gastos públicos, por exemplo, deverá resultar numa economia de 20 bilhões de reais ao longo de 6 anos, prazo máximo de vigência do regime. Além disso,
o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% proporcionará uma receita de 10 bilhões de reais no período. Já a redução de incentivos fiscais representará um ganho de 11 bilhões de reais. Está previsto ainda um enxugamento da máquina pública, o que deve gerar uma economia de 1,1 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões de reais até 2023. É um bom acordo esse aqui? Realmente é rigoroso? A gente pode dizer que esse acordo aqui é rigoroso? Tem mais, né? Tem a venda da SEDAI, né? Que sim. Tá se esquecendo nesse Entrou bojo, na contrapartida, né? Tá sendo discutida essa venda, a modalidade da venda da SEDAI, né? A Justiça Federal entrou nessa questão, o BNDES entrou como comprador, né? E tem uma participação minoritária, né? Na SEDAI hoje, nesse valor justamente de 3 bilhões e meio de reais, que seria como fosse um cheque calção para... É uma contrapartida. É uma contrapartida, exatamente. Mas isso ainda está sendo definido. Tem aí uma licitação para acontecer, para ser realmente validada das empresas que fariam a parte técnica do serviço, né? O BNDES é um banco, ele não tem a capacitação para executar o serviço para a população, então tem que realmente repassar essas atividades técnicas. Então, realmente, tem coisas que realmente a gente vê que devem ser feitas, principalmente o enxugamento da máquina pública, mas uma coisa que é realmente muito nociva é esse aumento da alíquota, né? De 11% para 14%, a questão previdenciária dos servidores. Com certeza o funcionalismo não está nada satisfeito e, mais uma vez, é o povo, o contribuinte que paga, tem o corte na sua carne, não o governo tendo que enxugar gastos que não se discute. É a questão do carro oficial, é o cafezinho, é o assessorista, é como era lá em Brasília, que extinguiram agora o cargo de datilógrafa. Quantos anos a gente não vê uma máquina de escrever na nossa frente? E por aí vai. Eu acho que é justamente isso. O uso de jatinhos, da FAB, na esfera federal. Enfim, mordomias devem acabar. Nunca deveriam ter existido e agora, com um período de crise, é que realmente não deve existir. Então, ao meu ver, esse corte tem que ser ainda mais profundo, mas naquilo que realmente deve ser cortado. O reverendo, resta aqui perguntar também para o governador, depois desse acordo, se qualquer problema que ele tiver novamente, ele vai para o SPA. Acho que ele vai ter que separar mais alguns em algumas áreas paradisíacas, né? O povo quer que ele vá pro espaço, né? Pra tirar esse desencanto que ele tem, essa tristeza que ele tem com o governo que ele está executando. Interessante, uma das questões que o Tesouro Nacional tem colocado é o excessivo otimismo, né, com as receitas, né? Se nós formos olhar que a educação, está aqui a UERJ como exemplo, né? A educação está falida, né? Precisando de incentivos, né? Se nós formos olhar os hospitais que estão sucateados, né? Eu estava agora no ônibus, um senhor falou assim, ligando para casa, o fulano queria ligar para aí, não conseguiu, é porque o médico falou para a família trazer o medicamento, porque o medicamento que ele precisa lá no hospital, o hospital não tem. Esse é o quadro, né? Esse é o quadro que nós estamos passando, né? Que nós estamos vivendo, né? E parece que esse cuidado, essa ajuda que se está pleiteando é alguma coisa mágica. Não é mágica, né? É preciso competência, é preciso lealdade com esse Estado, né? Com seus funcionários, com os trabalhadores, né? E não dá para nós, o Rio de Janeiro, ir descendo a escada como está acontecendo, né? Vez após vez, a cada projeto, né, financeiro, econômico, político, né, e o Rio só vai descendo a escada. Então fica aí o alerta para o governador, né, acho que ele já deve estar satisfeito de ter descansado bastante. É hora de queimar as calorias, é hora de zelar pelo Estado, é hora de apresentar, né, um quadro realista para a população
que esse dinheiro vai dar conta do quê? Isso também não é muito claro, não está muito claro. Ô Leonardo, eu fico preocupado com esse valor, com esse montante. Foi assinado, agora esse montante vem para o Rio de Janeiro. A gente já está, já estamos cascudos de perceber que sempre quando tem um exemplo, o reverendo falou sobre o medicamento. Um hospital está precisando de medicamento. Daqui a pouco vem a matéria dizendo que tem um depósito, tem 5 milhões de medicamentos lá. O hospital não tem medicamento, mas o depósito está estragando, já passou da validade. A gente está cascudo também, tem digamos, uma tragédia natural, cai casas, inundações e tal, e aí vem ajuda. E aí a gente fica sabendo, depois vem a matéria, que a ajuda que vinha foi surrupiada por aqueles que estavam coletando. A gente fica também, digamos assim, estarrecido quando vem um valor desse para o Estado e a gente descobre também que o dinheiro foi desviado. Então, o meu medo... Quantas vezes a Baía de Guanabara deveria ter sido despoluída? Quantas vezes os japoneses mandaram dinheiro pra cá? 5 vezes ou mais, né? Então, quer dizer, o meu risco, o meu medo é isso aí. Vem dinheiro e tal. Mas a questão é, quem vai pegar o dinheiro? Quem é responsável por distribuir o dinheiro? Esse que é o grande problema. O problema não é vir o dinheiro. O problema é se realmente ele vai ser distribuído para o lugar certo. Mais uma vez caímos no problema da gestão. Eu falo muito que o Rio de Janeiro já há algum tempo não tem governador. Nós temos um pedinte. Nós temos um pedinte que toda vez vai a Brasília com seu chapeuzinho na mão e vai pedindo a esmola para o governo federal. E é isso que acontece. A gente não tem gestão. Como bem lembrou o reverendo, nós fomos extremamente infelizes com as estimativas em relação, por exemplo, à captação de recursos com os tributos provenientes dos royalties de petróleo, né? A arrecadação. Tivemos uma única previsão de receita, quase que única, porque se estabeleceu a economia do Rio de Janeiro em cima dos royalties, e quando tivemos problemas, tivemos essa redução drástica junto com a crise econômica internacional, houve essa queda vertiginosa do Rio de Janeiro, do estado como um todo. Então, isso mostra o quê? Uma falha crassa de gestão, de análise do cenário macroeconômico que você tinha naquele momento e tomar medidas não corretivas, mas medidas preventivas. E quando tudo se estabeleceu, o caos já estava instaurado, aí realmente não há muito a ser feito, e aí vemos medidas como essas que você relatou há pouco tempo agora, né? Pois é, outro detalhe, ô reverendo, vamos conjecturar que a conta seja paga, tudo bem, vento e polpa, mas será que a gente tem, como o Leonardo acabou de falar, uma estrutura, digamos, uma organização financeira para lidar a partir da conta quitada? Porque uma coisa você está com dívida, você vai lá e paga. Outra coisa você vai lá e paga e depois você faz nova dívida. E aí como é que, digamos, no seu ver, o Rio de Janeiro, ou pelo menos os nossos governantes, estão dando sinais de que depois da conta paga a gente vai, vamos nos reorganizar no sentido de consumo, de gastos? Nós temos os mecanismos para isso, né? Os tribunais estão aí, e o que é lamentável é que os tribunais estão sob auditoria, porque, né, o presidente, o secretário, não sei mais do que, né, não faz o bom uso da coisa pública. Eu acho que enquanto nós não moralizarmos isso, né, nós vamos passar de eleição a eleição, né, e mais à frente vamos descobrir que aquilo que foi planejado não foi feito por causa do desvio. Acho que o povo do Rio de Janeiro não merece repetir essa história dessa maneira. Agora, desse pacote, uma boa notícia é a revisão dessas isenções fiscais. Até na última participação que eu tive aqui com você, a gente tocou nesse assunto também. Isso aí. E dos fatores que poderiam ser revisados, que eu apontei com uma possível revisão, foi justamente essa. Aquele corte na própria carne, cortar realmente onde deve ser cortado. E aí, realmente, foi um dos principais pecados, tanto da gestão do Sérgio Cabral e a continuidade com o Luiz Fernando Pezão, essa política de isenções fiscais que foi demonstrada depois, fraudulenta, criminosa e muitas vezes atendendo a interesses escusos aí.
Agora só um detalhe, se todo mundo reclama de que não tem pagamento, o judiciário é o único que não pode reclamar de nada, né? Já que verdade. O reverendo tocou ali na questão do judiciário, eles são os únicos que recebem em dia, inclusive no período em que o Francisco Dornelles assumiu, na ausência do nosso governador que foi pro SPA, e uma jornalista estava conversando, trocando ideias lá com o governador, tudo bem, não tem dinheiro pro servidor e tal, mas e o judiciário? Não, esse aí a gente tem. Então, quer dizer, o medo... Eu falei, vem cá, qual o medo que o judiciário passa para os governantes? Por que se está devendo 1000 coisas, mas não, o judiciário não pode tocar? E uma coisa muito importante que tem sido comentada nesse momento trágico, né, para a política e economia brasileira, ganham muitos deles acima do teto estabelecido em lei. Dos cerca de 33 mil reais, que já é ao meu ver, um absurdo, né? Você pensando pela média da população brasileira, né? 33 mil reais, mas vamos lá, que a gente assuma, é uma autoridade do mais alto escalão, 33 mil reais, ok, vamos assumir. Tem muitos aí pelo Brasil espalhados que ganham cerca de, divulgado agora amplamente, 400, 500 meio milhão de reais. É muito complicado, gente. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Muito bem, voltamos com a terceira e última parte do nosso Papo Afiado. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que vai responder às ameaças da Coreia do Norte com fogo e fúria jamais vistos pelo mundo. Enquanto isso, a Coreia do Norte começou a lançar mísseis contra a ilha de Guam, território dos Estados Unidos no Pacífico, habitado por 163 mil pessoas. E tudo isso acontece em meio a informações de que Pyongyang passa a ter finalmente conseguido miniaturizar uma ogiva nuclear para caber em um míssil intercontinental. Pergunta que não quer calar. A gente está na iminência da Terceira Guerra Mundial? Eu acho que a priori nós temos uma guerra de palavras, uma guerra no sentido do discurso, para que haja uma demonstração de poder de parte a parte. Acho que essa é a primeira batalha que está sendo travada nessa esfera política internacional, político e militar internacional. Primeiro ponto. Eu acho que há essa medição de forças de polo a polo e, extrapolando essa questão do discurso, aí sim, eu acho que pode haver algum tipo de conflito. Não acredito numa esfera mundial, acho que a coisa pode ser resolvida de uma forma mais local, dependendo, lógico, dos atos iniciais da Coreia do Norte, que vem sendo bastante ousada nesses seus testes. Os últimos testes realizados, foi relatado que realmente foi testada uma bomba de hidrogênio com potencial muitas vezes maior do que a bomba nuclear lançada sobre Hiroshima. Quer dizer, uma expectativa muito negativa e ficamos muito apreensivos com isso. Mas eu acredito no fundo mesmo, nem o governante norte-coreano quer comprar essa briga, de verdade. Ao certo que ninguém quer comprar a briga, mas tem gente querendo guerra, hein, reverendo? Porque se os testes estão sendo realizados, estão sendo divulgados, primeiro, se está sendo testado, está sendo divulgado, porque primeiro o cara está passando o recado, dizendo o seguinte: olha, quem quiser me combater tem que vir na mesma estrutura, porque eu estou me equipando. Então, essa brincadeira, a brincadeira séria de maneira que as pessoas, no caso os opositores, eles se conhecem, sabem onde cada um mora, mas na verdade ninguém se enfrenta e colocam pessoas que não tem nada a ver para ficar lá na guerra. Mas a questão é, de que forma, vamos nos colocar no lugar do Trump, de que forma teríamos que contra-atacar? Pelo menos nesse primeiro momento. Eu acho que tem uma atitude que é esperada, preliminar, que são os aliados, a ação dos aliados, né? A China é uma aliada da Coreia do Norte, né? A União Soviética, a Rússia é uma aliada da Coreia do Norte. É nessa hora que os aliados
né, fazem lá as suas reuniões, né, traçam lá as suas estratégias, e me espanta que o ditador esteja fazendo esses experimentos, me parece, sem preocupar-se com os aliados, né? Segundo lugar, eu tive lá na Coreia do Sul em 2009 e fui lá na Montanha da Oração, que eu queria ir porque queria, e tô voltando, aí começa a organização das forças. Falei, meu Deus, a Coreia do Norte fez alguma gracinha aqui, e eu aqui. Jogou algum míssil por aqui. Ninguém vai saber que eu tô aqui lá naquele final de mundo, né? É mais ou menos essa a sensação que muita gente está passando. Não é só o ditador, né? Não é o único astro da história, né? Tem aí os seus aliados, né? A China, que é o maior provedor, né, de alimentação e de recursos, também para Coreia do Norte, né? Tá aí a Rússia, né, que, né, fica fazendo cara de moldura, né, e não se coloca, né? E o presidente americano, ele querendo ou não, ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele não pode deixar o ditador, que é um governo jovem, é uma pessoa jovem, né? É o pai que fazia, né? E se no caso brasileiro, né? Quem já foi adolescente, nós todos aqui já fomos adolescentes, a gente sabe quem é que mandava na nossa casa, né? Sou filho, ela é filha, mas quem é que mandava, né? As famílias menos conservadoras, né, ouviam, né, fazia questão de ouvir. Não é o caso da Coreia do Norte, né, um ditador com os rigores, né, do ditador com aquele calibre, e agora o jovem ditador tá ali brincando de foguete. Né? Sabe o que me parece, Reverendo? O senhor falou agora essa questão da brincadeira, parece aquela coisa que saíram os pais de casa e agora ele vai fazer a festa, sabe? O pessoal aí da faixa dos 30, 40, minha faixa etária, deve lembrar muito bem do joguinho War, jogo de tabuleiro, sabe? Ele deve estar querendo brincar de War, jogar, chamar os amigos, fazer alguma coisa assim, sabe? Ele gosta muito de lançar as bombas, etc, os mísseis e... Enfim, ele tá jogando War numa, digamos assim, numa esfera mais real. E eu espero que essa brincadeira não custe muito caro e que não vitimemos pessoas, não coloquemos economias em risco, enfim, a paz, entre aspas, mundial estabelecida, que ela possa ser mantida, que haja um entendimento. Mas o que me parece realmente é um deslumbrado pelo poder que agora tem essa máquina em mãos e que está infantilmente tentando demonstrar algum tipo de força para as demais lideranças mundiais. Mas essa brincadeira do Pyongyang, na verdade, tem gerado... Na verdade, o nome do ditador é Kim Jong-un. O Kim Jong-un. É Kim Jong-un. É boom, é por causa das bombas, né? Por conta da bomba. Mas, na verdade, essa brincadeira que ele está querendo fazer, isso pode ser muito ruim justamente para o norte, para os moradores da Coreia do Norte. Por quê? Os outros países se fizeram uma reunião na ONU e decidiram impor, digamos, sanções contra o país. Então, países que forneciam, como o reverendo falou, que vai desde o minério, vai desde a alimentação, vestuário, esses países estão impondo sanções. Ou seja, o país vai deixar de receber o abastecimento de países que normalmente ele era abastecido. Então, a partir daí, o povo já começa a sofrer. Esse é o primeiro sofrimento. O segundo, suponhamos que esse gordinho... Me desculpa aí, eu não estou sendo, não estou criando querendo criar algum caso complicado, querendo ser polêmico com os gordinhos, não estou fazendo bullying com ninguém. Você esqueceu das bochechas dele, Sim, das Flávio. bochechas. Mas ele é uma figura caricata, Então, essa figura caricata, suponhamos que ele diz o seguinte, olha, vamos lançar a bomba de hidrogênio lá nos Estados Unidos, vamos arrebentar com tudo. Eu penso que são os moradores da Coreia do Norte
Norte que vão sofrer. Por quê? Você pensa que os Estados Unidos vai sozinho? Não, porque Donald Trump já está fazendo aí, digamos, a aliança com os países vizinhos dos norte-coreanos. Para qualquer coisa todo mundo vai atacar. Então o Trump ele não vai sozinho, os Estados Unidos não vão sozinhos. Então quer dizer, vai no mínimo mais 3 países e os norte-coreanos estão sozinhos nessa guerra. É verdade. Então eu fico pensando nos moradores do próprio ditador. Com certeza essa retaliação não vai demorar. Lembrar que Estados Unidos tem bases militares na região e muito rapidamente poderia responder a qualquer tipo de ameaça militar, né, da Coreia do Norte. Então é bom que realmente o governo norte-coreano, melhor dizendo, abra os olhos para a realidade, e senão realmente quem vai acabar sempre prejudicado, o grande prejudicado nas guerras é sempre a população. Tivemos a grande tragédia na Europa durante a Segunda Guerra, temos imagens fortes nas nossas mentes até hoje, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, mais recentemente me fugiu agora o nome, né? Agora pós 2001, pós 11 de setembro, né? No Oriente Médio, com a ocupação no Iraque e por aí vai. Sempre guerra da Síria, então sempre a população que está ali no meio do fronte e acaba sendo vitimado. Tudo por conta da vaidade de um e orgulho do outro, né? Impressionante. Agora, reverendo, para quem está nos ouvindo em casa, quem sabe no trabalho, está ouvindo pela internet, está pensando o seguinte, mas sei lá, olha só, a gente está no Brasil. O nosso país não tem nada a ver com o negócio de guerra. O que a gente tem a ver com essa figura caricata aí do Pyongyang? O Pyong o quê? Bomba? Como é que é? Pyongyang é a capital, né? É o Kim Jong-un. Kim Jong-un. Então, o que o país tem a ver com o Kim Jong-un? Então, o que o país tem a ver com essa guerra? O que eu tenho a ver? Sei lá, os Estados Unidos começa lá a guerra lá com os norte-coreanos. Qual é o que o brasileiro, o que o país pode sofrer com isso? Para começar, o mundo é um só, né? O planeta é um só, né? Não vai um ser favorecido e outro não. Todos nós perderemos no caso de uma guerra de maior ou menor projeção. Em segundo lugar, que nós estamos querendo sair dessa fase, né? Nós estamos querendo que as relações internacionais tomem o lugar da guerra, que é para isso que elas existem, né? Então, eu acho que quem puder rezar que reze, quem puder orar que ore, e quem puder fazer alguma coisa, aí estão os representantes aí das nações que façam, porque todos nós perderemos, né? A questão do alimento não vai afetar só a Coreia do Norte, vai afetar o mundo inteiro, vai afetar todo mundo, né? Aí eu penso na Coreia do Sul, ali encostadinho, um país fantástico, né? Uma coisa que eu gostava de fazer estar no metrô, me agradava, ver os garotos e as garotas estudando no metrô. Aí eu perguntei, falei, não, porque eles fazendo dever ali no metrô, eles estão ganhando tempo disponível para brincar depois, porque senão, né, é só estudar. Então um país promissor, né, ali uma vizinhança que podia muito bem estar em paz, aí a questão da vaidade pode colocar isso tudo a perder. E eu oro aqui, Deus também intervenha nisso e que a gente possa voltar a um tempo mais favorável para todo mundo. Bom, chegamos ao final aqui do nosso Papo Afiado. Muito obrigado pela presença, Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace. Até a próxima, Flávio. Obrigado aí. Prazer em conhecê-lo, reverendo, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Quero agradecer também o reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Muito obrigado, reverendo. É uma alegria ter voltado a esse microfone, a essa rádio importante para o Rio, importante para o Brasil, e quem passar por São João de Meriti, ali perto da estação de Coelho da Rocha, eu estou ali com o meu grupo, com uma igreja, né, uma igreja participativa, amiga da comunidade, e gostaria de te dar um abraço, você é nosso convidado. Muito bem, ouvintes da Rádio Relógio, obrigado pela audiência e mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Fim de tarde. Fim de tarde. Fim de tarde. Fim de tarde.